Bom dia a todos. Queria cumprimentar os demais membros da mesa, os demais colegas vereadores, as pessoas que se fazem presente aqui na galeria do nosso plenário, os nossos internautas de plantão, porque a sessão está sendo retransmitida, e explicar que se trata de uma sessão extraordinária, e por se tratar de sessão extraordinária, não tem expediente, explicação pessoal já não vinha tendo, mesmo na sessão normal, nem tribuna livre. Então, todo o tempo será destinado apenas à ordem do dia. Quem que vai? Dando sequência, na ausência do segundo secretário, eu peço ao vice-presidente da mesa, o vereador Trajano, que proceda à chamada regimental. Diego Rodrigues de Souza. Presente. Divaldo de Camargo Pereira. João Antônio de Moraes Neto. Joaquim Aparecido Nunes. José Roberto de Andrade. Presente. Leandro Henrique Morales. Presente. Luzimar Alves dos Santos. Presente. Mário Augusto de Campos. Marli Luzia Hel de Pavão. Roberto Rodrigues Jobe. Presente. Tiago Vireira Lima. Presente. Trajano de Oliveira Filho. Presente. Zélia do Carmo Gracindo. Presente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que proceda a... desculpa. De novo agora. Solicito de novo ao segundo secretário que proceda a chamada regimental para a ordem do dia. Diego Rodrigues de Souza. Presente. Divaldo de Camargo Pereira. João Antônio de Moraes Neto. Joaquim Aparecido Nunes. José Roberto de Andrade. Presente. Leandro Henrique Morales. Presente. Luzimar Alves dos Santos. Mário Augusto de Campos. Marli Luzia Hel de Pavão. Presente. Roberto Rodrigues Jobe. Presente. Tiago Vieira Lima. Presente. Trajano de Oliveira Filho. Presente. Zélia do Carmo Gracindo. Presente. Havendo número legal para a deliberação da ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria constante desta ordem do dia. Inicialmente, cumprimento a senhora presidente, demais pares e a toda a população que nos acompanha, nas pessoas dos ex-vereadores e ex-presidentes desta casa, Aparecido Cristiano dos Santos e Edna de Cássia do Nascimento dos Anjos. Item primeiro da ordem do dia, projeto de lei 052/2020, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a concessão de subvenção social às entidades no exercício de 2021 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder no exercício de 2021 subvenção social no montante de R$ 1.910.065,70 às entidades abaixo relacionadas. 1. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Américo Brasiliense, APAE, R$ 458.324. 2. Associação Provida Francisco Toledo Pisa, R$ 500.320. 3. Fundação Reviver Espaço Amigo, R$ 226.479. 4. Fundação Reviver Unidade de Acolhimento Recanto Nossa Senhora das Graças, R$ 436.942,70. 5. Associação Ameriliense de Proteção aos Animais, AAPA, R$ 204.000. 6. Grupo Doçura de Américo Brasiliense, R$ 36.000. 7. Associação Comunitária e Cultural Cidade Doçura, R$ 12.000. 8. Para DV, Associação para o Apoio e Integração do Deficiente Visual, R$ 36.000, totalizando R$ 1.910.065,70.
Artigo 2º. As subvenções e seus pagamentos tratados nesta lei só serão efetuados mediante a comprovação de terem as entidades beneficiadas prestado contas das subvenções recebidas no exercício anterior, em conformidade com o estabelecido na Lei Orgânica do Município de Américo Brasiliense. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Palacete Benedito Nicolau de Marino, aos 23 dias do mês de novembro de 2020, Dirceu Braspano, prefeito municipal. Questão de ordem, senhora presidente. Quero pedir escusa aqui. Eu citei ex-vereadores, ex-presidentes e acabei não citando o nosso amigo Augusto. É que está bem aqui atrás do Roberto, Augusto. Aí na hora eu não visualizei. Peço perdão, tá? Também ex-vereador e ex-presidente por 3 vezes desta Casa de Leis. Muito obrigado. Em discussão, o projeto de lei número 52/2020, que dispõe sobre a concessão de subvenção social às entidades no exercício de 2021 e da outras providências. Em discussão. Palavra. Não, só brevemente citar, né, até em respeito à população que está nos acompanhando. É de praxe, né? Todo final de ano, a Prefeitura ela encaminha uma proposta para a Câmara Municipal, prevendo, planejando o repasse de recursos públicos para determinadas entidades que prestam serviço. Eu só acho importante ressaltar que, desde a lei que trouxe o marco regulatório do terceiro setor, mudou-se a maneira de como o poder público ele se relaciona com as entidades do terceiro setor, especialmente, mais precisamente, no repasse de recursos públicos. Então, por trás de um projeto como esse, anteriormente a um projeto como esse, há todo um regramento que precisou ser observado por essas entidades, e eu cito que como regra principal, e o marco regulatório do terceiro setor, ele trouxe, né, alguns balizadores da maneira como o município, como o poder público, ele vai repassar recurso público para a entidade. Essencialmente, é que essas entidades, de fato, atendam ao interesse público. Eu falo que esse é o ponto primordial. Entidade a gente pode ter um monte, e não depende do poder público a quantidade de entidade que vai existir ou deixar de existir na sociedade. Mas que, de fato, atendam ao interesse público e que venham para suprir uma lacuna de serviços que o poder público, por si só, ele não tem, por exemplo, dado conta de desempenhar. Eu vou citar um exemplo. Vocês observaram ali um dos itens, Fundação Reviver, Unidade de Acolhimento, Recanto Nossa Senhora das Graças. Nós estamos aqui falando, a popular, né? É popular, não é uma casa transitória, mas é a popular casa transitória, que hoje está instalada ali na entrada do bairro Sinhá Prado. A Prefeitura de Américo, assim como outras 3 cidades aqui da nossa microrregião, tem a responsabilidade de ter, tem a obrigação de ter uma casa de acolhimento para esses menores que, por alguma razão, por decisão judicial, são retirados do núcleo familiar. Ou vítimas de violência, exatamente. Por alguma razão são retirados. Então, o poder público, estou citando lá o Recanto Nossa Senhora das Graças da Fundação como um exemplo. O poder público ele tem a obrigação, aqui em Américo, a Prefeitura, de ter um acolhimento desse. Aí ela escolhe como ela vai fazer. Se ela vai ter uma estrutura própria ou pactuar uma parceria com o terceiro setor, que é o caso aqui. Estou citando a título de exemplo. É a mesma situação da proteção animal, da APAE, que dispensa maiores justificativas, e as demais entidades que estão descritas ali na legislação, na matéria que nós estamos apreciando agora. Então, mas isso cabe à Câmara Municipal, e cito também a título de informação, há também uma rigorosidade na prestação de contas dessas entidades, né? Então, cada centavo desse recurso, elas precisam prestar contas à Prefeitura e inclusive, prestação à disposição da sociedade. A sociedade tem acesso a essas prestações de contas, porque o projeto ele é até um tanto quanto grosso, porque anexo ao projeto vem uma série de projetos que cada entidade ela precisou apresentar o seu projeto. O nosso planejamento, nós estamos pleiteando recurso público para desenvolver tais atividades. Aí está ali no anexo do projeto, deve estar disponível no site da Câmara.
Então, tem ali um plano de trabalho a ser cumprido ao longo do exercício de 2021. Mensalmente, eles vão recebendo o repasse, né, e vão fazendo a sua prestação de contas. Prestação, inclusive, que também passa pelo crivo de avaliação e auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Citando mais a título de informação, para nós aqui isso é comum, para quem acompanha o dia a dia da Câmara, né, menininho? Mas para a população em geral, eu acho que são informações válidas aí, e a gente continua à disposição. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. O Diego já explicou muito bem. As entidades são parceiros do município, mesmo porque todos nós sabemos que o executivo, a folha de pagamento do executivo funciona, extrapola ao limite constitucional, inclusive muitos meses, que é permitido. Então, as entidades parceiras, elas contratam os profissionais necessários para que esses atendimentos que o município não presta, não tem condições de prestar, eles se desenvolvam e atendam à nossa população. Diego, além do projeto, a gente tem o Conselho Municipal de Assistência Social. Nenhum projeto é encaminhado para o Executivo e nem depois para a Câmara, se não houver a concordância do Conselho Municipal de Assistência Social, que vai analisar se realmente cada entidade realmente está desenvolvendo as suas finalidades de acordo com o projeto que é enviado a esse Conselho Municipal de Assistência Social. Depois, terminado o ano, é feita a prestação de contas, vai para o setor de contabilidade da Prefeitura. Se uma daquelas despesas, porque na hora que você faz o levantamento de despesa, você põe tanto para pessoal, tanto para consumo, tanto para serviço de terceiro, contrapartida da entidade. Sim, porque não é só receber dinheiro do poder público. 1/3 desse valor tem que ter uma contrapartida da entidade. Quer dizer, tudo isso está num projeto. Se na hora de prestar conta, alguma daquelas notas fiscais, daquela prestação de serviço não se enquadrar dentro do projeto apresentado, o próprio setor de contabilidade rejeita. Por quê? Está em desacordo com o projeto. Ponto. Passou pelo setor de contabilidade, homologou, chega ao Tribunal de Contas. A primeira coisa que ele faz, separe a prestação de conta das entidades. Então, outra análise rigorosa dessa prestação de contas. Então não é assim, está dando dinheiro, não. Tem um projeto e tem que ter respaldo, tudo tem que projeto. Eu sou presidente de uma entidade, já questionaram aí, barbaridade. Só que a minha entidade não tem vínculo com o governo municipal. Não agora, por enquanto. Não tem nenhum projeto que passou pela assistência social. É uma entidade civil, com fins filantrópicos, mas que tem a sua manutenção própria. Nós temos aluguel da creche Carolina Bento Pavan e temos uma empresa que ajuda, desde a sua fundação, ajuda essa entidade. Então, por isso que eu estou lá de presidente. Se eu não estivesse, se não fosse uma entidade que não vai fazer parceria com o município, aí eu não poderia estar de presidente. No momento que tiver algum projeto que houver uma parceria com o município, eu obrigatoriamente tenho que me afastar, assim como ocorreu no grupo doçura, né, que já faz tempo que eu não estou. Eu não posso assinar nenhum termo de parceria sendo vereadora com o município. Então, a entidade que hoje eu sou presidente, ela é uma entidade com fins filantrópicos, mas que tem sua autonomia própria, não recebe nenhuma subvenção municipal. Dando todos esses esclarecimentos, eu gostaria agora, então, de colocar
em votação o projeto de lei. Esse projeto de lei é um projeto de lei de votação simbólica, então, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o projeto de lei número 52/2020, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a concessão de subvenção social às entidades no exercício de 2021 e da outras providências. Primeiro secretário, por favor, proceda agora. Nós vamos para o terceiro item na ordem do dia. Segundo. É o segundo, desculpa, que é a emenda número 6 da sua autoria, né? Isso. Gostaria que Vossa Excelência fizesse a leitura para que essa emenda fosse colocada em votação. Item segundo, emenda 6, emenda modificativa ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2020. Emenda de autoria do vereador Diego Rodrigues de Souza. O artigo 74, inciso 13, do projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2020 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 74, inciso 13. Prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias úteis e improrrogáveis, as informações solicitadas. Justificativa da emenda. A alteração do referido texto é importante para a celeridade no envio das respostas pelo Poder Executivo, auxiliando o processo de fiscalização. Câmara Municipal de Américo Brasiliense, 10 de dezembro de 2020, Diego Rodrigues de Souza. Caiu. Caiu antes da hora, né? Ó. A emenda, ela tem que ser colocada em votação, em discussão, antes do projeto, da votação do projeto da Lei Orgânica, que é o 01/2020, em que ela está inserida. Porque o texto do projeto é muito mais extenso. Então, eu coloco em discussão a emenda modificativa número 06, obrigada, Thais. A emenda modificativa número 6, a Lei Orgânica número 1/2020, de autoria do vereador Diego Rodrigues de Souza. Palavra. Com a palavra, o vereador Diego Rodrigues de Souza. Eu venho aqui humildemente e respeitosamente pedir o apoio do plenário a essa emenda, para que também a população possa compreender, né, no bojo aí desse processo de revisão da Lei Orgânica do município, entendeu-se a necessidade de se alterar, para que vocês possam entender como que o prazo hoje ele está definido na Lei Orgânica. Que o requerimento de um vereador, a prefeitura tem 15 dias corridos para responder, podendo ela pedir a prorrogação por igual período, ou seja, por mais 15 dias. Essa é uma questão que me chama muito a atenção, porque requerimento do vereador é uma ferramenta importantíssima para o exercício da fiscalização que o vereador deve exercer. É a maneira formal como o vereador ele pede informação sobre qualquer assunto para a prefeitura e, obrigatoriamente, a prefeitura tem que responder. Aí não fica a critério, né, do mérito ou do entendimento de alguém se responde ou não responde. Não. Na verdade, acho que é uma das únicas ferramentas que a gente tem para, de fato, a gente ter acesso à informação de interesse para o papel fiscalizatório do vereador. Então, é um assunto que me chama muita atenção. Então, vamos lá, como eu estou falando, hoje nós estamos da maneira vigente, 30 dias mais 30 dias. O que, particularmente, sempre me incomodou um pouco. Porque, imagine você que a gente apresenta o requerimento numa sessão, da maneira como está hoje, nós temos que esperar pouco mais de um mês, porque a sessão ela acontece na segunda-feira, até que a secretaria aqui faça a tramitação das matérias, acaba chegando lá na prefeitura, quarta, quinta-feira depois da sessão, só ali já foram 2, 3 dias, e eu tenho ainda que aguardar, na maioria dos casos, mais de 30 dias para receber uma resposta. Nesse processo de alteração da Lei Orgânica, veio aí, até para adequar, eu até compreendi isso, até para adequar o Código de Processo Civil, que se considerasse o prazo em dias úteis, porque o Código de Processo Civil ele trouxe essa inovação de se considerar prazos processuais em dias úteis.
Então, ao meu ver, piorou a situação. Porque se nós formos considerar dias úteis, e ainda podendo prorrogar, eu estava fazendo uma contagenzinha rápida, a próxima sessão ordinária da Câmara vai ser em 1º de fevereiro. Se eu apresentar um requerimento em 1º de fevereiro, aí eu estava lá dando uma conferida, em fevereiro tem o período de carnaval, que é ponto facultativo, não conta como dia útil. Provavelmente, a Prefeitura ela poderia me enviar uma resposta até aproximadamente 19 de março. Imagine eu esperar 50 dias para pedir uma informação, para pedir uma informação e aguardar 50 dias para receber essa resposta da Prefeitura. O que eu considero extremamente inviável para a atuação do vereador. Então, o que eu considerei razoável, e essa é a minha sugestão ao plenário? Que nós excluamos a possibilidade de postergação do prazo, de prorrogação por igual período. Ou seja, então vamos adequar o Código de Processo Civil para 15 dias úteis, mas sem possibilidade de postergação. Aí nós vamos ter ali em torno de 20 dias, dependendo do mês, dependendo do feriado, do ponto facultativo que tiver no meio do caminho, nós vamos ter ali 20, 22, no máximo até 25 dias, dependendo do mês, para nós obtermos uma resposta, o que eu considero razoável. 20 a 25 dias a gente aguarda para a Prefeitura preparar as informações que nós solicitamos e nos remeter. Então essa é a minha humilde sugestão para facilitar o trabalho da Câmara Municipal, principalmente da nova Câmara, que vai assumir dia 1º, e peço mais uma vez o apoio do plenário. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Palavra. Com a palavra o vereador Luzimar. Presidente, mesmo a partir do dia 1º de janeiro, estando do outro lado, quero aqui parabenizar o vereador Diego por essa emenda, porque na verdade esses 8 anos aqui eu sofri muito com essa situação desse tipo de prorrogação. Muitas vezes coisa de você realizar uma denúncia, quando vinha a resposta, aquela situação já tinha sido resolvida. Então todo mundo agilizava para resolver aquela situação ali, mas de uma forma ou de outra, os munícipes tomavam um prejuízo em relação a isso, na morosidade do envio das respostas. Então a gente vê hoje, a Prefeitura Municipal tem um corpo jurídico qualificado, muita gente que pode estar trabalhando aí, como tem o Fábio mesmo, que é um menino competente, e não tem, eu costumo falar, não tem o que ficar escondendo, entendeu? Se fazer as coisas certas, vai responder do jeito que tem que responder, mas tinha resposta aqui que chegava aqui e falava bem assim, meu Deus, mas que requerimento foi esse aqui? Você ia ter que rever o requerimento, comparar aquilo ali, chegou agora? Então, realmente é um absurdo, parabéns e pode contar com o meu apoio, vereador. Continue em discussão. Ninguém se manifestando. A emenda depende do quórum de 2/3. Nós estamos aqui em falta dos outros colegas no limite. Então, eu coloco em votação a nominal, vai ser feita a chamada pelo segundo secretário, se há o acolhimento ou não dessa emenda. Diego Rodrigues de Souza. Sim. Divaldo de Camargo Pereira. João Antônio de Moraes Neto. Joaquim Aparecido Nunes. José Roberto de Andrade. Sim. Leandro Henrique Morales. Sim. Luzimar Alves dos Santos. Sim. Mário Augusto de Campos. Marli Luzia Réu de Pavão. Roberto Rodrigues Jobe. Sim. Tiago Vieira Lima. Sim. Trajano de Oliveira Filho. Sim. Zélia do Carmo Gracindo. Sim. 9 votos. Com 9 votos, aprovada a emenda modificativa número 6, apresentada pelo vereador Diego Rodrigues de Souza,
ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2020. Obrigado. Melhor você não, assina aqui que você não assinou ainda. Isso. Passaremos agora a leitura da emenda número 7, supressiva ao projeto de lei, a Lei Orgânica número 1/2020, de autoria do vereador Tiago Vieira Lima. Emenda número 7, emenda supressiva ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2020. Emenda de autoria do vereador Tiago Vieira Lima. Ficam suprimidos os parágrafos 1º ao 10 do artigo 144 do projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020. Justificativa. Esses parágrafos se referem às emendas impositivas que os vereadores poderão fazer ao orçamento do município anualmente que, ao meu ver, não há ainda respaldo financeiro para atendimento. Câmara Municipal de Américo Brasiliense, 14 de dezembro de 2020, Tiago Vieira Lima. Em discussão, a emenda número 7, de autoria ao projeto de lei de emenda da Lei Orgânica, número 1/2020, de autoria do vereador Tiago Vieira Lima. Em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o vereador autor da emenda. Gostaria de pedir apoio aos nobres colegas, né, para que possa aprovar essa emenda. Diferente da outra sessão, né, da última que a gente votou a Lei Orgânica, nessa a gente resolveu fazer uma emenda para até ficar mais fácil para aqueles que estão acompanhando entender. Então, vai suprimir todos os parágrafos do artigo 144, só não vai suprimir o caput do artigo, né, que é a mensagem inicial. Então, assim, vai suprimir os artigos, os parágrafos do 1 ao 10, onde fala das emendas impositivas, né? Então, todos nós aí já ficamos praticamente esse mês inteiro discutindo isso. Então, gostaria mesmo de pedir o apoio dos colegas. Então, visto hoje, no meu ver, o principal motivo mesmo é o quê? É não haver esse respaldo financeiro para o próximo ano, até porque a gente não tem, né, um parâmetro assim hoje palpável de como vai ser o próximo ano. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Palavra. Com a palavra, o vereador Luzimar. Não diferente aí também do vereador Diego, também quero aí parabenizá-lo, o vereador Tiago aí. Na verdade, e até os demais vereadores aí, e que seja aí realmente, porque estamos no limite aqui, aprovado isso aí, porque nós estamos realmente em um momento de incertezas. Como todo é de conhecimento de todos, alguns dias atrás nós estivemos em Brasília na busca de recursos. E o que a gente ouviu lá, até parabenizaram a gente por estar aí saindo na frente, que muitos prefeitos e vereadores que já tinham conhecimento do que está acontecendo em Brasília, pela situação da pandemia, que os recursos ia estar realmente difícil até por parte do governo federal. Tendo em vista que não foram formados lá no Congresso Nacional nem a comissão para analisar e votar a situação das emendas impositivas dos deputados federais. Então, olha que situação. Se lá no Congresso Nacional nem se montaram essa comissão ainda para discutir as emendas dos deputados que terão que pagar, porque a impositiva tem que pagar de qualquer jeito, mas está uma situação escura, não tem certeza de nada em Brasília. Imagina um momento no município, onde todos nós temos conhecimento
que teve um aumento da receita do município graças a essa Casa de Leis aqui, o qual eu quero parabenizar cada vereador por causa das emendas parlamentares que vieram. Mas a gente não tem certeza se o ano que vem vai vir esse mesmo montante. Então, na realidade, incerteza no governo federal, e a gente sabe que quem sempre paga as contas é o município. Sobra tudo nas costas do município. Então, aí, em bom senso de todos, eu acredito aí, quero parabenizá-lo aí, o bom senso foi uma situação desgastante. E também a gente tem aquele poder de representação, né? Na realidade, nós estamos aqui por causa de um grupo de pessoas que nos deram aí o direito de representá-los. Então, uma grande parte da população não aceitando, não estando contente com isso, a melhor forma que tem é estar retirando realmente aí, suprimindo aí esse texto, e lá na frente, não vou estar mais aqui também, mas se tiver realmente um aumento aí na receita do município, vier novas empresas, essa situação, tendo em vista também que a gente teve aí por parte do governo federal um valor realmente muito bom para o município, né? Por parte daí do Bolsonaro e de sua equipe de governo para estar ajudando os municípios. Então, a partir de janeiro também a gente não sabe como vai ficar isso. Então, na verdade, quero aqui, Tiago, te parabenizá-lo e os demais aí, que a gente possa realmente atender o clamor também da população. Muito obrigado, presidente. Palavra? Também gostaria aqui de me manifestar a respeito do assunto, manifestando também o meu posicionamento, de uma maneira até bem objetiva, eu diria que resumida, no sentido de que esse é um assunto, assim como tantos outros assuntos podem surgir na vida de uma cidade, mas esse é um assunto, primeiro que por ser uma coisa inovadora, é uma coisa que não traz, né, que traz, e tudo aquilo que é novo assusta, né, demanda uma análise melhor do que se pretende. Nesse ponto de vista, eu penso que esse assunto, ele exige um debate melhor, um debate maior, um debate mais amplo. E que esse momento não é o mais adequado para essa decisão. Essa é a minha modesta avaliação. Há um certo grupo mobilizado aí, de uma maneira legítima, de uma maneira democrática, e tem uma determinada pessoa, eu não vou citar o nome porque eu não pedi autorização para ele, mas que a gente veio ao longo do último mês conversando diariamente sobre esse assunto. Então ele sabe do meu posicionamento já há alguns dias. Quem me procurou, quem me perguntou, sabe do meu posicionamento. De uma maneira oficial e formal, estou fazendo nesse momento, porque esse é o momento adequado para se posicionar a respeito do assunto. Mas eu concluo e resumo dessa forma. Eu acredito que esse momento ele não é o mais adequado, né? Porque o debate ele precisa ser amplo, ele precisa ser feito, acredito que de uma outra maneira, e quando a gente fala de um debate democrático, nós estamos falando de possibilitar que todas as visões sejam apresentadas. Quem tiver uma visão favorável a um determinado assunto, assim como neste, que então sustente a sua visão com um argumento, com um embasamento. E quem tem o contrário, também precisa ter oportunidade para apresentar essa visão. Eu acredito que esse é o princípio de um ambiente democrático e a gente tende a partir para uma decisão mais acertada. Há um princípio que diz que quanto mais se discute, menos se erra. É por isso que eu reafirmo a necessidade de um debate. A presidente Marli ela vai se manifestar posteriormente, mas ela, nos bastidores, já demonstrou para nós o desejo, a intenção, né? Nós estaremos aqui como vereadores a partir do próximo ano novamente, de que isso possa também ser debatido de uma maneira mais ampla. Esse momento, talvez, eu não sei se por ser final de mandato, período pós-eleição, sinceramente, né, é uma avaliação aqui da minha cabeça, eu não vou falar aqui, estou falando empiricamente, né, não vou falar o fato concreto. Mas eu senti que não foi o momento adequado. Os caminhos, né, o caminho que a discussão tomou, eu acredito que ela não foi adequada para nenhum lado.
nem para quem é contra, nem para quem é a favor. O que eu penso que seria mais prudente nesse momento? Aguardarmos o momento mais adequado, onde nós verificarmos junto com a sociedade que vai ser bom para fazer o debate. Outro dia me perguntaram o que você tem para falar da emenda impositiva. Eu disse, olha, se ela passar a valer, porque há a possibilidade dela valer, e em outros dias, né, estava iniciando a discussão, eu tenho que assumir um compromisso com a comunidade de que eu vou usar de uma maneira responsável. Naquilo que realmente a gente pode verificar, estou citando aqui, né, hipoteticamente, naquilo que a gente pode verificar que de fato é uma prioridade da cidade e que porventura a prefeitura ela não está atendendo, ela não está tendo atenção com aquela prioridade. Eu vou ter responsabilidade com a emenda de, se for o caso, embora, né, não daria para se fazer milagre nenhum pelo percentual, mas eu teria a responsabilidade de buscar identificar aquilo que seria prioridade. Então eu, Diego, respondo por mim, Diego. Agora, eu disse para a pessoa, agora se a emenda vai passar a valer ou não, aí já é uma outra situação. Mas eu estou te respondendo caso ela passe a valer. E nesse meu raciocínio, eu acredito que a gente precisa fazer um amplo debate com a cidade, para de fato nós encontrarmos os pontos positivos e os pontos, eventualmente, insatisfatórios a respeito dessa medida. Então, esse é o meu ponto de vista, esse é o meu posicionamento. O debate ele precisa ser feito de uma maneira altiva, de uma maneira ampla, de uma maneira democrática, e que, penso eu, esse momento não é o mais adequado, que a gente poderia aguardar num outro momento, sepultar esse assunto nesse momento, minha modesta sugestão, e, num novo momento, a gente fazer o debate como ele deve ser feito. Agora, vou finalizar dizendo, as prioridades da cidade, elas continuam aí de pé, e que a gente precisa continuar cobrando o Poder Executivo, né? Nós vamos para uma administração que ela não é uma novidade para a cidade, porque o prefeito ele teve a maioria dos votos e foi reconduzido para dar continuidade no seu trabalho. Então nós já sabemos qual é o sistema de trabalho da administração, do atual prefeito, e sabemos das necessidades da cidade. E nós precisamos buscar mecanismos para que o poder público ele venha atender às necessidades reais do nosso povo. E isso vale a atuação da Câmara, isso vale a atuação da sociedade mobilizada. Esse é o chamamento que respeitosamente eu faço nesse momento. Nós precisamos das pessoas que realmente gostam dessa cidade, independente da sua área de atuação, seja no serviço público, no setor privado, independente, mas que venham contribuir e que venham lutar por uma cidade melhor, com todo respeito. Eu disse aqui numa sessão e falo tranquilamente, o meu desejo é que o prefeito de Américo me surpreenda, porque as minhas expectativas em relação ao prefeito são mínimas, são nulas, porque nós já conhecemos. E que ele nos prove que nós estamos errados e que ele vai de fato nos surpreender. Mas nós já conhecemos. E a cidade precisa muito de atenção e de mudança de atitude e de mudança de visão de gestão praticamente em todas as áreas. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Continua livre a palavra. A palavra. Com a palavra o vereador José Roberto. Primeiramente, quero cumprimentar nossa população, cumprimentar o pessoal da galeria, dizer para vocês que essa casa é de vocês, a Câmara Municipal é a casa do povo, deixar bem claro isso. E queria dizer para vocês que o meu posicionamento continua o mesmo. Eu acho que o vereador tem que ir atrás de emenda, conseguir mais de 1 milhão sem precisar da emenda positiva. E a Câmara já dá todo o respaldo, tem todo o apoio, tem carro, tem tudo, tem motorista para viajar, para procurar seus deputados, senador. E então continuo com o meu posicionamento, que sou contra, então vou ser a favor, né, para suprimir o artigo 144. E eu acho que não tem nem muito o que falar, né, esse artigo, eu acho que já foi, essa lei, essa votação já foi longe até demais. Muito obrigado, ficam todos com Deus. Continua livre a palavra. Palavra. Palavra o vereador Trajano. Mais uma vez, eu queria dar uma boa tarde a todos agora e falar sobre o meu ponto de vista. No momento em que surgiu essa emenda, automaticamente Tiago e Mário foram contrários. Todo mundo
no início, todo mundo fomos favoráveis. Ouvindo conversas, ouvindo este grupo aqui, disse na sessão passada que alguém me ligou, ouvi, procurei entender um pouco melhor, e a verdade é uma só. O que o Diego disse é o seguinte: às vezes um eleitor, um morador, nos procuram para fazer um simples reparo na cidade. E a gente transmite esse pedido para o executivo. Às vezes, a maioria das vezes, é difícil ser atendido. Então, do mesmo jeito que esse grupo, eu não estou aqui puxando o saco, eu não estou querendo jogar ninguém contra ninguém, não estou querendo beneficiar disso, estou dando os parabéns. E do mesmo jeito que mostraram que tem força, nos ajudem a fazer alguma coisa, porque talvez precise de uma pressão, não só de nós, porque nós estamos aqui para isso. Vocês, amerilenses, pedem para a gente transmite o pedido por escrito para o nosso prefeito. Muitas das vezes são feitos, é feito, muitas das vezes não são feitos. E talvez por falta de um interesse maior. Então, se puder continuar ajudando a gente a resolver os nossos problemas na nossa cidade. Eu nasci aqui, para quem me conhece, eu tenho 51 anos. Eu nasci aqui. Então, para mim, se a Américo Brasiliense, cada dia que passa, for melhor, meus filhos estão vindo aí. E se for pior, meus filhos estão vindo aí. Então, eu agradeço a todos aqui, agradeço a Américo Brasiliense, agradeço todos os moradores daqui por me colocar aqui mais uma vez, e eu estou à disposição de todos. Eu serei favorável por aquilo que for melhor. Muito obrigado. Um posicionamento técnico. Nós estamos aqui em 9 vereadores. O quórum suficiente para aprovar ou rejeitar essa emenda. Se os 3 vereadores da comissão, somente 3 vereadores, votarem contra essa emenda, já não dá quórum. Ela é rejeitada. Só que essa Casa de Leis não depende só da votação desses parágrafos dessa emenda que estão sendo suprimidos. Essa Casa de Lei, para seguir o seu caminho o ano que vem, depende da aprovação de todas as emendas que foram feitas à nossa lei orgânica, que foi aprovada em 1990 e sofreu várias modificações constitucionais. Dependemos dela também para que nosso regimento interno, que hoje é uma tragédia, seja aprovado amanhã, que amanhã haverá uma outra sessão extraordinária. E para que o novo presidente ou os novos vereadores que vão tomar posse, possam estar com a legislação da lei orgânica de acordo com o texto constitucional e o regimento interno também apto a atender às necessidades desse legislativo. Votar, então, sim, a emenda supressiva não quer dizer que eu concorde com essa supressão. Mas os 3 vereadores que ficaram da comissão, Zélia, eu e Diego, temos 4 anos aí para mostrar para a população o que é uma emenda impositiva. Para mostrar para a população que o vereador, é que nem o Trajano falou, precisa às vezes de pressão, né, também popular, né, porque nós, muitas vezes, somos incapazes de nos fazer ouvir pelo Executivo. Metade da emenda impositiva é direcionada à saúde,
lá no orçamento, posteriormente nós vamos ter muito debate a respeito do assunto, a gente pretende fazer até, né, de audiência pública, a gente conversou. Mas, na área da saúde, a emenda impositiva ela é essencial. Para os municípios, a emenda impositiva federal, depois da emenda constitucional 86/2015, foi a maior bênção que poderia acontecer para os municípios. E nossos vereadores aqui são testemunhas disso. Até 2015, essa emenda começou no orçamento depois de 2016, começou a valer em 2017. Até então, se lá o prefeito fosse do PT, o município, e aqui fosse governo do PT, o município recebia a emenda. Se lá fosse do PSDB, o município recebia emenda. Se você não fosse, então, da base governamental, você não estava contemplado. Quantas vezes a gente ia no gabinete do deputado, ele falava, olha, eu vou mandar tanto para a sua cidade. Só que ele não era da base. E o governo federal, hoje não. Com a emenda constitucional 86/2015, todos os deputados são contemplados. Então, aquela fatia do 1,2 do orçamento da União, ela é distribuída e assim os deputados podem atender todos os municípios, né? Independente de sigla partidária do governo federal ou estadual, porque também nós temos a emenda estadual. Lá no federal é 1,2 e a estadual é 0,6, né, que aprovaram, né? É um percentual um pouco diferente. Porque você pode ir no máximo até 1,2, mas você pode achar um outro percentual menor. Eu gosto do regime de governo parlamentarista. É um sonho, né, para o Brasil ter um parlamentarismo, onde as ações são direcionadas pelo parlamento. O poder executivo, ele é o mero administrador, mas as ações estão ali. Quem manda mesmo num país, lá na Europa, é o primeiro-ministro, representando o parlamento. Mas, estamos longe disso daí, muito longe. Mas eu acho que a emenda impositiva, ela é um começo para dar ao legislativo alguma força, principalmente na área de saúde. Mas o vereador Diego, a vereadora Zélia, graças a Deus, né, e a população amerinense, que é a que a gente agradece, vamos indo para mais um mandato. Então, né, temos 4 anos para fazer essas audiências públicas para poder mostrar à população o que uma emenda impositiva, principalmente na área de saúde, vai beneficiar uma população. Principalmente na área do meio ambiente, em que aqui nessa cidade nada é aplicado, uma emenda impositiva poderia ajudar a nossa população. Então, talvez, como presidente da Câmara, realmente na pressa que eu preciso dessa lei orgânica aprovada, eu preciso do regimento aprovado. Vocês não sabem, mas o nosso prazo de legislar termina amanhã. Depois a gente já entra, né, em período de recesso. Então, o prazo legislativo vence no dia 15 de dezembro. Coloquei a primeira vez o projeto em discussão. Foi aprovado. Aí o Tiago e o Mário se posicionaram contra. Abriu-se um debate a respeito do assunto. Aí vieram as pressões que nem precisariam ter havido. Quando eu não coloquei o assunto na pauta da ordem do dia da sessão anterior, eu não coloquei porque justamente eu queria ouvir as pessoas. Então eu não coloquei. Eu tinha três vereadores que estavam viajando. Eu tinha feito uma cirurgia.
que eu pensei? Eu não coloco na ordem do dia, chamo a empresa que fez o que aconteceu no dia seguinte da sessão, chamo a empresa, o representante da empresa que ganhou a licitação, chamei 5 representantes do grupo que poderiam abrir para que 5 representantes do grupo pudessem participar da reunião. Ou seja, eu não ia votar nada às escondidas, eu não ia fazer nada às escondidas. Olha, me interpretaram de uma tal maneira que tem 2 sessões que tem 2 filhos meus aí, achando que eu preciso até... eles precisam me defender. Mas eles conhecem a mãe e sabem como que a mãe se defende. Eu não ia fazer nada às escuras. Tanto é que hoje a sessão atrasou, o Tiago é testemunho. Nós decidimos como a gente viu que o Divaldo não poderia vir por problema de saúde, o Cido está com problema no serviço, o Alemão foi em reunião partidária e o Mário, o carro quebrou na serra. Está lá preso na serra lá. Então nós estamos com 9, nós estamos no limite de aprovação do projeto da lei orgânica. E eu preciso da aprovação do projeto da lei orgânica, senão eu não posso amanhã votar o regimento interno novo. De consenso, o Tiago é testemunho, o que vamos fazer? Vamos fazer destaque? Não. Vamos fazer uma emenda, né, Tiago? Supressiva. Ah, mas agora na última hora, quem vai fazer? Eu. Ele sabe. Sentei lá no computador e redigi a emenda supressiva, porque eu tenho capacidade para isso. Tiago sabe. Todo mundo sabe. Gente, eu, a Zélia e o Diego, temos 4 anos para mostrar para a população amerilense o quanto é importante essa emenda impositiva. Mas agora, no frigir que nem o Diego dos ovos, né? Não dá para fazer essa situação. Faremos audiências públicas, mostraremos, inclusive, que as emendas poderão ser objeto de um orçamento participativo no futuro, em que a população venha até essa Casa de Leis e peça, reivindique o investimento no seu bairro, na saúde, né? Na saúde, principalmente com relação a comprar pacote de exames. A gente sabe a necessidade de pessoas que precisam de exames e não podem fazer porque o SUS demora para autorizar. Eu sou o exemplo vivo do que é detectar um câncer no seu início. Eu sou exemplo vivo disso. Mas por que eu consegui isso? Porque eu tenho um plano de saúde. Se eu não tivesse um plano de saúde, eu não teria descoberto esse câncer tão no início. Ontem, minha filha chegou, falou: mãe, minha madrinha vai morrer. A madrinha dela é 2 anos mais nova do que eu. Por quê? Dependia de um SUS. E a hora que detectaram o câncer no fígado, demoraram tanto que não tem mais jeito. Então, gente, em saúde, nós precisamos de ações rápidas. E que o executivo, a diretoria de saúde, dê à nossa população a mesma condição que aquele que tem respaldo financeiro e pode pagar um plano médico. Então, pessoas, jamais eu viria aqui, nessa Casa de Leis, fazer uma emenda impositiva para meu interesse próprio. Eu estou aqui, já vou indo para o 6º mandato, porque eu penso na população de Américo Brasiliense. Se eu não pensasse, se eu não direcionasse meu trabalho à população, eu não estaria aqui novamente. Então, jamais eu iria fazer isso. Então, hoje, em consenso, embora continue com o meu pensamento de que a medida impositiva seria muito bom para a nossa cidade, eu vou votar também pela supressão desses artigos, nesse momento,
o ano que vem aí, 2 anos, né, Diego? Nós temos aí tempo suficiente para mostrar à nossa população a importância desse assunto para a nossa população. E, de antemão, queria agradecer todas... essa semana foi muito tribulada, mas eu queria agradecer todo o apoio das pessoas que me ligavam, me mandavam zap, porque quem me conhece sabe muito bem que eu não sou nenhuma, não mando, eu sou democrática, eu exerço. Aquele dia eu estava com 30 pontos na boca, eu estava com dor, eu poderia não ter vindo aqui. Hoje que eu vou tirar os pontos, daqui a pouco, 2 horas. Realmente eu estava numa situação, já tinha recebido muitas ameaças, esquisito, ser ameaçada por causa de uma opinião, não tem necessidade. Tive que chamar um comandante da Polícia Militar para conversar comigo, ele falou, não. Então foi isso. Se eu me excedi, eu quero até pedir desculpa, mas talvez na irritação que eu estava da dor e mais as ofensas que estavam sendo dirigidas à minha pessoa, eu peço desculpa a todos. Mas dizer que, antes de tudo, eu amo essa cidade e quero o bem dessa cidade. Encerrada a discussão, em votação nominal, a emenda supressiva número 7, de autoria do vereador Tiago Vieira Lima. Diego Rodrigues de Souza. Sim. Divaldo de Camargo Pereira. João Antônio de Moraes Neto. Joaquim Aparecido Nunes. José Roberto de Andrade. Sim. Leandro Henrique Morales. Sim. Luzimar Alves dos Santos. Sim. Mário Augusto de Campos. Marli Luzia Réu de Pavão. Sim. Roberto Rodrigues Jobe. Sim. Tiago Vieira Lima. Sim. Trajano de Oliveira Filho. Sim. Zélia do Carmo Gracindo. Sim. 9 votos. Aprovada a emenda supressiva número 7, de autoria do vereador Tiago Vieira Lima, que suprime somente os parágrafos do artigo 144. Porque o caput jamais poderia ser suprimido, porque nós podemos continuar fazendo emendas ao orçamento, embora elas não sejam impositivas, ou seja, o executivo nunca vai cumprir, mas tudo bem. Item 4º da ordem do dia. Proposta de emenda organizacional número 001/2020, de autoria dos vereadores Presidente Marli Luzia Réu de Pavão, Diego Rodrigues de Souza, Luzimar Alves dos Santos, Tiago Vieira Lima e Zélia do Carmo Gracindo. Artigo 1º. A Lei Orgânica do Município de Américo Brasiliense... Desculpe, vou proceder à leitura da emenda primeiro, né? Revisa, atualiza e consolida a Lei Orgânica do Município de Américo Brasiliense com suas emendas posteriores à promulgação e da outras providências. Artigo 1º. Pela ordem, senhor presidente. Como de conhecimento de todos, peço que coloque em votação a dispensa da leitura. Só o parágrafo? Então vai. Lembrando que é em segunda discussão e votação, né? Artigo 1º. A Lei Orgânica do Município de Américo Brasiliense, ora em vigor, anexo 1, passa por uma revisão, atualização e consolidação, recebendo emendas supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas, cujos teores estão incorporados à redação do texto em vigência, conforme anexo 2. Artigo 2º. O novo texto consolidado com as emendas de revisão e atualização propostas estão dispostos no anexo 3. Artigo 3º. Fica revisado, atualizado e consolidado o texto da Lei Orgânica do Município de Américo Brasiliense e todas as suas emendas posteriores. Artigo 4º. Esta emenda de revisão, atualização e consolidação entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Américo Brasiliense, 16 de novembro de 2020, Marli Luzia Réu de Pavão, presidente, Diego Rodrigues de Souza, vereador, Luzimar Alves dos Santos, vereador, Tiago Vieira Lima, vereador, Zélia do Carmo Gracindo, vereadora. Em discussão, em segunda discussão, a proposta de emenda organizacional 1001,
desculpa, 1000/2020, é 1000 ao contrário que está aqui. De autoria da vereadora presidente Marli Luziael de Pavão e outros. Em discussão. Palavra. Com a palavra o vereador Diego. Presidente, não quero me alongar muito, até porque o horário também vai andando rápido, né? Mas apenas cumprimentar os vereadores da comissão, né? Todos os vereadores que se dispuseram, participamos de reuniões. É uma obrigação nossa, né, como membros dessa casa, a partir do momento em que nós nos dispomos a exercer esse trabalho, exigiu tempo, nos reunimos várias vezes, inclusive em campanha, né, Luzmar? Estivemos em reuniões, algumas presencialmente, outras eu participei remotamente, mas o fato é que teve um empenho grande da Câmara Municipal, dessa comissão, agora com o apoio de todo o plenário, ressaltar o trabalho dos servidores da Câmara, especialmente da procuradora, a doutora Daiane, e da assistente legislativa envolvida nesse trabalho. Eu penso que a revisão da lei orgânica é algo importante, muito importante para os trabalhos, eu diria que da administração como um todo, porque envolve também o Poder Executivo. Mas como o papel do vereador, o papel da Câmara Municipal, ele é essencialmente baseado no ordenamento jurídico, baseado na legislação, a gente precisa ter essas ferramentas bem feitas para otimizar, para facilitar e termos um bom respaldo, né? Então, só o fato de nós eliminarmos aqueles pontos de conflito que havia, por exemplo, entre a lei orgânica e regimento, enfim, eu acho que isso é um avanço importante. A gestão atual da Câmara Municipal, que está findando o mandato nesse biênio, deixa esse trabalho prestado e deixa essa marca para a nova Câmara que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro. Mais uma vez, parabéns aos envolvidos aí nesse trabalho. E o nosso foco é sempre facilitar o trabalho da Câmara Municipal. Praticamente metade da Câmara vai se renovar agora a partir do dia 1º. Vem aí um pessoal novo e a gente deseja que eles tenham todas as melhores condições possíveis em todos os aspectos para exercer o trabalho da melhor maneira possível. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Palavra. Com a palavra o vereador Luzimar. Fazendo aí o uso das palavras do Diego também, parabenizar a todos que participaram aí junto, né? Porque na verdade o que acontecia? Você pegava a lei orgânica, estava uma coisa, pegava o regimento interno, outra coisa, e agora? Então, realmente eu não sei, e se comenta, nossa, mas por que só agora? Mas na realidade, todos esses anos aí, era dor de cabeça aí, para pelo menos os presidentes que tiveram junto comigo nessa caminhada aí de 8 anos aí, então uma dificuldade terrível. Então hoje, realmente um trabalha em consonância com o outro. Então realmente tivemos aí reuniões e momentos que nem poderíamos estar participando de algumas reuniões. O que ficou assim foi essa situação aí da emenda impositiva, de vez, né, de opiniões, mas a não ser isso, no contexto geral, foi um trabalho bonito e realmente a próxima legislatura realmente vai ter facilidade de trabalhar, porque o que tiver na lei orgânica vai estar no regimento interno, o que tiver no regimento interno vai estar na lei orgânica. Então, quero parabenizar todos e todos os vereadores também, porque mesmo a gente participando aí diretamente da formação aí da lei orgânica aí, trabalhando isso aí, mas os vereadores aí também estiveram acompanhando e também pontuaram algumas coisas que não aceitavam. Então, não só a comissão, mas todos os vereadores. Muito obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Eu só tenho a agradecer por ter chegado, a gente ter chegado a um consenso e terminar essa votação, porque para a prestação de contas minha, inclusive para o Tribunal de Contas, eu preciso mostrar que eu contratei uma empresa e que o trabalho seguiu. Quanto aos vereadores novos, até a gente mesmo, a gente tem aí
até dia 1º de fevereiro, né? Para estudar esse novo regimento interno, para ler a nossa lei orgânica, falar para os vereadores novos o quanto é importante saber o que está dentro de uma lei orgânica, o que está dentro de uma Constituição Federal, o que está dentro de uma lei orçamentária. Né? É importante, vereador, ter esse conhecimento. Encerrada, então, a discussão, vou colocar em votação o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2020, com as emendas já aprovadas por esse plenário. Diego Rodrigues de Souza. Sim. Divaldo de Camargo Pereira. João Antônio de Moraes Neto. Joaquim Aparecido Nunes. José Roberto de Andrade. Sim. Leandro Henrique Morales. Sim. Luzimar Alves dos Santos. Sim. Mário Augusto de Campos. Marli Luzia Hel de Pavão. Sim. Roberto Rodrigues Jobe. Sim. Tiago Vieira Lima. Sim. Trajano de Oliveira Filho. Sim. Zélia do Carmo Gracindo. Aprovado por 9 votos, quer dizer, o quórum de 2/3 que nós necessitávamos, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2020. Pessoal, outra explicação de ordem técnica. Quando a gente tem um projeto original e ele sofre emendas, é feita a redação final. Como já havia tido um consenso a respeito do assunto, já foi feita essa redação final. Então, eu estou aqui com a comissão já assinando a redação final. Então, eu vou colocar mais uma vez agora em votação o projeto na sua redação final, já constando tanto a emenda do vereador Diego quanto a emenda do vereador Tiago. Então, em votação, a redação final ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2020. Em votação nominal. Diego Rodrigues de Souza. Sim. Divaldo de Camargo Pereira. João Antônio de Moraes Neto. Joaquim Aparecido Nunes. José Roberto de Andrade. Sim. Leandro Henrique Morales. Sim. Luzimar Alves dos Santos. Sim. Mário Augusto de Campos. Marli Luzia Hel de Pavão. Roberto Rodrigues Jobe. Sim. Tiago Vieira Lima. Sim. Trajano de Oliveira Filho. Sim. Zélia do Carmo Gracindo. Sim. 9 votos. Aprovada a redação final da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Américo Brasilense, número 1/2020. Com isso, encerramos a matéria do expediente. Senhores vereadores, já tem a pauta da sessão extraordinária para o dia de amanhã. Nós teremos a votação do regimento interno e de mais 3 projetos de lei, de forma a zerar. Eu falo, estamos limpando a nossa gaveta. Então, amanhã, às 11 horas, no mesmo horário, a outra sessão extraordinária. Porque amanhã é o último dia, depois a gente já entra em período de recesso e férias, aquilo tudo. Não, é recesso, depois que é férias. E eu queria agradecer a presença de todos e agradecer principalmente a mudança de comportamento que houve da galeria, que talvez na sessão passada, por não conhecer as regras dessa Casa de Leis, não foi um plenário total, que ficasse ali, a galeria ficasse ali sem uma manifestação tão estridente como estava. Agradeço mesmo a mudança de comportamento e dizer sim, esta é a casa do povo. Nós sempre estaremos aqui de portas abertas.
E depois, pessoal, que passar esse período da pandemia, quando vai se estender o horário da sessão, voltaremos inclusive ao horário normal, a tribuna livre estará realmente livre a quem dela quiser fazer uso. No momento, agora, dou por encerrada essa sessão, peço que todos fiquem em pé para fazer a oração do Pai Nosso. Estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.